muito bem. Vamos começar. Muito boa noite para quem está com a gente hoje ao vivo e online, nessa noite de 25 de maio de 2022. E bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo a gravação. Esteja onde estiver, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Pense de Novo, nossa coluna Pense de Novo, nesse terceiro episódio desse espaço que foi criado agora no ano de 2022 para que eu possa trazer aqui convidados para serem sabatinados nessa chapa quente aqui da discussão. Objetivo, só lembrando, o objetivo dessa coluna, o objetivo desse podcast é ajudar você a desenvolver uma das competências mais valiosas para esse momento histórico, nomeada desde os meus estudos sobre competência, o World Economic Forum, onde a gente for no mundo, todo mundo diz que uma das competências mais importantes nessa década 2030 é o raciocínio crítico, o pensamento crítico, ainda mais no momento onde a gente vive aí uma enxurrada, uma overdose de informações. Então, a gente saber muito bem como ter esse pensamento, analisar tudo com bastante cautela, ver sempre todas as perspectivas, diferentes pontos de vista, e por isso essa coluna ganha o nome de Pense de Novo. É o terceiro episódio, hoje eu estou aqui com uma fera num tema maravilhoso, que é startup. Meu convidado de hoje é o Márcio Teshima, que ninguém chama ele de Teshima, ele é conhecido como Tex, né, Tex? Boa noite, tudo bem, cara? Muito boa noite, Marcelo. Cara, que legal poder participar aqui com você e fazer parte desse seu projeto, que é muito legal. Legal, eu te agradeço, cara, abrir esse espaço da sua agenda para junto comigo aqui a gente poder ajudar quem está nos assistindo a desenvolver esse raciocínio crítico. Deixa eu apresentar aqui o Tex, eu tenho que ler esse currículo aqui, porque você vai ver, depois eu vou perguntar se ele fez isso aqui em 150 anos, não sei com quantos anos ele está, mas ele é vice-presidente da Associação dos Conselheiros Trends Innovation, é advisor na South Rock Capital e conselheiro do grupo Gurgats, Envolvetech e Aloha Brands. Integrante do Conselho Consultivo de Empresas desde 2012, então já está aí, tem a jornada de conselho já em uma década, e Scale Ups desde 2016. Foi mentor na Endeavor, integra um grupo de CTOs da Endeavor também, mentora executivos e founders de startups na transformação digital, transformação, jornada de crescimento de seus negócios. Participa de M&A desde 2005, então está acostumado aí, vou fazer umas perguntinhas aqui sobre valuation de startups, é empresário, apaixonado por negócio, fundador da Forcycle, startup com foco em transformação digital de empresas, já fundou 5 startups, já vendeu 3, está com o bolso já cheio, com experiência internacional, Japão e Estados Unidos, tem MBA na FIA, em negócios internacionais, em módulos internacionais, nas universidades de Columbia e Stern, pós-graduado em gestão de projetos, pela Vanzolini USP, qualidade, pela Fukui no Japão e BPO na IIAOP em Nova York. O Tex, 150 anos, 120, como é que você conseguiu fazer essas coisas todas aí, cara, em tão pouco tempo? É um estudante compulsivo, pelo que eu vejo. Cara, uma coisa que meu pai japa, que gosta de plantar, um cara da roça, né? Mas mesmo sendo da roça, né? Um cara que sempre trabalhou muito a parte religiosa, então ministro da Eucaristia, é um cara muito religioso, foi franciscano capuchinho, né? E aí meu pai fala o seguinte: filho, a única coisa que nunca vão te roubar na vida é o estudo. Então estude, né? Então desde pequeno, né? Eu tive esse ciclo e algumas coisas aconteceram, né? Então, meu pai quebrou várias vezes também. Eu aprendi bastante coisa. Meu pai quebrou várias vezes e eu sempre tive que ajudar a sair de algumas situações. Então, o estudo sempre foi contínuo na minha vida. E
dentro dessa carreira, né, ela é uma carreira longa, eu tenho 48 anos e trabalho desde os 13, né? Então, poxa, é uma carreira longa, uma carreira de bastante passos, mas é uma coisa que veio acontecendo ao longo do tempo, não foi assim, puxa, planejei. Eu só não fiquei parado, então eu me incomodava ficar parado. Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos também, por causa disso. Era incômodo de ver meu pai trabalhando, né? Na época, era funcionário público aqui em São Paulo. Eu pedi dinheiro, eu sabia que meu pai não tinha dinheiro nem para ele. E aí eu pedi dinheiro, então eu comecei a trabalhar cedo. Então, por isso, essa carreira longa. Legal. Esse é o nosso convidado de hoje, Márcio Teshima, Tex. Você que está com a gente aqui ao vivo online, pode aí colocar, não sei em qual plataforma você está assistindo também, ao longo aqui da nossa conversa, colocar perguntas, que daqui a pouco o time vai fazê-las chegar a mim aqui. Eu já estou com a minha listinha aqui para a gente explorar o máximo possível desse conhecimento do Tex, principalmente nesse tema. O tema hoje é conselho em startups, né, Tex? Mas antes até da gente entrar, vamos preparar o terreno, vamos esquentar a chapa, porque a coluna aqui é Pense de Novo, é pergunta provocativa, eu sei que você adora ser provocado, e eu estou aqui afiado para te provocar várias vezes sobre o papel de um conselheiro nas startups, que eu sei que você tem uma visão diferente, você tem uma visão provocativa, mas daqui a pouco a gente chega lá. Vamos começar pelas startups em si. Tex, o movimento de startups não é novo, né? Se considerar a história da humanidade, começou ontem, mas se a gente olhar numa perspectiva do século XXI, ele não é novo, né? E onde a gente vai, a gente vê definições diferentes do que é uma startup. Vamos começar por aí. Na sua visão, com a sua experiência, já montou 5, já vendeu 3, mentora founders de startup, como é que você define uma startup hoje? Bom, obrigado, Marcelo, pela pergunta. Uma startup, de forma simples, sem muita burocracia, é a empresa que consegue identificar um problema de verdade e que consegue gerar uma solução de forma repetitiva e escalável. E se for num nicho, melhor ainda. Por quê? Porque ele consegue focar e consegue fazer o que a gente chama de J-curve, né? Ele apresenta uma solução repetível, né? Então, você consegue fazer ela de forma repetida, então você consegue gerar o que a gente chama de J-curve, é você fazer a curva de faturamento maior do que a curva de custos. Então, você abre aquela boca do jacaré, e aquela boca do jacaré é que define o nosso processo de ser escalável, né? Que é um dos requisitos da startup. Tá. Mas tem um time, assim, depois de 5 anos não é mais startup, depois de 10 anos não é mais startup, tem uma linha, já tem um consenso aí nos pensadores sobre esse movimento, de qual é o time para você definir que não é mais considerado uma startup? Poxa, tem muita resposta para isso. Eu vou sempre te colocar aqui o meu ponto de vista, tá? Sim, sim. Startup é um mindset. Tá? Então, assim, enquanto você tiver nesse mindset de entregar valor, né, para o seu usuário, para quem vai usar o seu produto, e aquilo for constante e trabalhar de forma ágil, você ter todo um ciclo para que isso aconteça, né, isso ainda considera-se uma startup. Tem na literatura falando que deixa de ser startup quando você se segmenta num nicho a um nível de não conseguir ter mais competidores. Aí você já vira uma empresa grande. Estabelecida. Né? Uma empresa estabelecida, com produto já recorrente e tudo mais. Só que você vê hoje, com uma visão de unicórnio, de decacórnio, esses caras já não são startup há muito tempo, né? Mas eles deixam de ser considerados startup? Não. Por quê? Porque existe um mindset que fez eles chegarem até ali e que impulsiona o negócio até hoje, né? E esse mindset é de entrega de valor constante, né? Então, essa entrega de valor constante, que não é conseguido por empresas comuns, né? Empresas já estabelecidas, é que faz isso diferente. E startup, ela tem muito como característica usar o que ela faz centrada no consumidor, né? Então, ela é customer-centric. E a maioria das empresas, as empresas tradicionais, ou o que a gente chama de velha economia, elas são empresas
que são, elas trabalham produtos. Então, é uma diferença bem grande hoje em dia no mercado. Legal. Bacana, uma perspectiva diferente. Eu já ouvi linha de corte, não, depois de 5 anos, depois enfim, porque isso tudo vai determinar a nossa conversa daqui a pouco, né? Claro. Os conselhos nasceram e se desenvolveram em empresas estabelecidas, né? E você tem uma tese de que um conselheiro numa startup ele tem um papel um pouco diferente, mas interessante. Então tem mais a ver com o modelo mental do que com o tempo de mercado. E como é que você está vendo o Brasil no cenário? A gente sabe ali que o berço das startups, das mais famosas ali, né, no Vale do Silício, enfim, mas hoje a gente vê países despontando, polos aqui, ali, Israel, China, enfim. Brasil no contexto global de startups, como é que você está vendo? O Brasil, cara, ele está num momento muito bom, né? A inflação para o brasileiro ela é muito ruim, mas para quem olha de fora e vê a nossa inflação, o cara fala o seguinte: opa, vamos pôr dinheiro ali, porque tem mais rentabilidade do que aqui fora, né? E o Brasil ele já chegou a ter agora uma certa fama de coisas que dão certo, né? Aliado a isso, nós temos leis hoje que suportam. Elas não estão completamente definidas, ela não é completamente dentro da necessidade do empreendedor, do startupeiro, né? Mas ela já chegou a ter um bom nível, né? Então, isso faz com que o Brasil ele se desponte, ele esteja na frente de alguns outros ecossistemas. E já li agora, recentemente, que o Brasil é a bola da vez, né? Então, por quê? Por causa da entrada de capital e por causa do nosso mercado. Então, você vê, quando a bolsa ela começa a despencar ou quando a taxa de juros estava muito baixa, eu vou pôr dinheiro em outro lugar, né? Então, a gente viu uma injeção de dinheiro muito grande nas startups. Por quê? Porque era o mecanismo mais aderente de captação e que daria um retorno, né? Então, e o brasileiro, cara, ele tem uma fama muito boa, né? A gente consegue aprender rápido, a gente tem o lifelong learning, muitos falam bem o inglês, que é diferente de outros países e outros ecossistemas. Então, assim, é importante para uma certa expansão ter a língua inglesa também. Não quer dizer que é completamente necessário, mas para uma expansão geográfica, ela é muito importante, né? Então, a gente tem algumas características que faz com que o Brasil, onde a gente está aqui na América Latina, ele fique muito bem situado. Entendi. E é um movimento, assim, Tex, não sei se você concorda, assim, o nível de empoderamento das pessoas, principalmente depois do smartphone, né, de 2007, eu frequento muito aí esse ambiente educacional, molecada, assim, é um frisson, né? Não tem um setor que você não vai aí que não tenha 500, 700, 900, 1.000 startups por setor. Só que a zona de arrebentação ela é pesada, né? Muitos poucos chegam num estágio mais avançado, enfim. A que se deve, na sua visão, essa mortalidade tão alta de startups nessa chamada fase inicial? Eu vou fazer uma analogia com uma brincadeira aqui, né? Então, antigamente, a gente passou por fases no Brasil aqui que a gente via que cada esquina tinha uma pizzaria, depois a gente viu cada esquina tinha um restaurante japonês, depois paleteria, né? E muitos desses negócios eles foram falindo, né? E coisas interessantes que a gente viu foi o seguinte: por exemplo, poxa, eu vou abrir uma pizzaria aqui, né? Só que ele não fez nenhuma pesquisa de mercado, ele simplesmente foi lá e abriu e quis viver, né? Vou tentar empreender com aquilo. O que ele descobriu, né? Depois, sem ter feito uma pesquisa, você tem entendido o cenário. Ele viu que, por exemplo, aquilo era uma cidade era dormitório. Então, as pessoas não estavam ali para consumir, só estavam de passagem ou para dormir, né? O que acontece com isso, né? Então, assim, o cara não entendeu o negócio, não conseguiu estabelecer um ponto de sucesso e faltou um pouco de informação, faltou um pouco de técnica para isso acontecer. Trazendo isso para o mundo das startups, o que já é bem menor hoje em dia, por quê? Porque a gente tem formado, é um assunto já bem trabalhado, existem várias formas hoje de se criar startups e ter modelos,
né? Então, por exemplo, existe o Founder Institute, você conhece bem o Founder, entendeu? Que suporta toda uma ideia, né? Então, tem um monte de processos que fazem isso funcionar. Tem o Startup Weekend, que você joga várias ideias e eles vão construindo, e você, em 30 horas, você faz um trabalho gigantesco de mindset naquelas pessoas que estão lá tentando montar um processo e entender quais são as dificuldades de uma startup. E por não conhecer o mercado, não fazer as perguntas corretas, muitas pessoas elas entram para o mundo de startup não com o desejo de resolver um problema, porque elas não conheceram o problema efetivamente. A gente fala, até no Startup Weekend, eu participei bastante, a gente fala assim, apaixone-se pelo problema. Então, quanto mais você se apaixonar pelo problema, você consegue dar soluções para ele, né? Então, enquanto você não está apaixonado pelo problema, você entende todas aquelas dores, as características, você não consegue resolvê-las. O que é comum no mundo das startups, alguém chegar e falar assim, eu quero desenvolver um app. Para quê? Né? Sei lá, para ficar rico, para ficar famoso, sei lá. Mas o seu app vai resolver o quê? Qual o problema você resolve? Eu tenho isso aqui na cabeça, é isso, isso, isso. Então, com pouco critério de conhecimento de uma dor, né? E é uma dor, lembra, né? A gente é customer-centric. Então, eu tenho que estar com o customer, né, dentro desse prisma, e eu tenho que resolver uma dor de verdade. Então, quanto isso não é atendido, a gente não chega no que a gente chama de PMF, que é o Product Market Fit. Ou seja, eu achei uma dor e achei um mercado que pagaria por aquela dor, né? Então, fica dentro desse modelo. E quando não se acha isso, morre. Por quê? Porque a ideia não dá certo, porque o dinheiro acaba, né? Porque faltou incentivo, porque faltou buscar mais conhecimento. É legal você ter tocado aí nessa questão das paleterias, né, brigadeirias, enfim, sempre tem uma onda, tem uma galera que acha que é só pegar a prancha e ir lá surfar, né? E não se prepara, não escolhe a prancha correta e sobe na onda e às vezes toma aquele caldo, né? É interessante que, eu concordo com você, hoje a cada ano que passa, a gente tem mais acesso à educação, a metodologias e tal. O Founder é um trabalho maravilhoso, acho que está com quase 15 capítulos aqui no Brasil. O Startup Weekend que você citou, a própria Câmara Americana, a Anshan, agora tem um concurso nacional de startups, o Anshan Arena, tem um grupo lá, enfim. Então, acho que também aqui no Brasil a gente está democratizando o acesso a instrumentos, a ferramentas e tal, né? Mas você sabe uma coisa interessante, Tex? Eu não sei se você, na sua jornada aí, nesse mundo das startups, às vezes, executivos que têm uma larga experiência em empresas multinacionais, empresas estabelecidas, décadas e décadas de experiência, acham que podem levar para o território das startups essa experiência toda e que lá vai chegar chegando. Tem muita gente também quebrando a cara com isso, né? Achando que os conhecimentos aprendidos na escola clássica de gestão e a minha experiência, meus cabelos brancos, eu vou montar minha startup amanhã e vou sair quebrando tudo. Eu tenho visto vários casos assim, bem preocupantes com isso. Você acompanha esse fenômeno também? O que você acha disso? Cara, eu acompanho muito, Marcelo. É o seguinte, e eu também tive que me reinventar, né? Então, eu tenho 48 anos, eu tenho mais de 30 anos de carreira executiva, né? Então, é bastante tempo, né? Que você trabalhando na área de tecnologia, trabalhando com M&A, trabalhando com um monte de coisa. E vou dar um exemplo, né? A última empresa que eu fui vice-presidente, como vice-presidente, você tem um grupo de pessoas que te ajuda, entendeu? Então, você precisa ter boas ideias, ter coerência, fazer regra de dois muito bem, né? E fazer a coisa acontecer. Por quê? Porque tem muita gente para te assessorar. Então, você tem uma ideia, você tem um direcionamento, você dá na mão de um, você explica como é, ele vai fazendo aquela pirâmide de coisas que vai acontecendo. Ótimo. Como executivo, isso é uma coisa que você vai conquistando, você vai sabendo como é que você trabalha nesse ecossistema e quais são os direcionamentos, como é que você tem que falar com o seu time. Quando você está numa startup, cara, startup muitas vezes não tem nada disso, cara. Entendeu? Então, o cara muitas vezes não tem, ele não tem para quem passar a bola.
às vezes ele tem que ensinar o processo para a pessoa do que ele está imaginando em fazer. Então, quando tem acontecido, e eu via um emblemático agora, né? Até eu entrei numa discussão no LinkedIn, porque eu vi um cara muito fera falando mal de um outro cara muito fera, né? Por causa da Facili que estava com problema, né? E eu achei ruim esse tipo de exposição, tipo apontando o dedo porque estava ruim. E eu acho ruim porque eu acho que a gente devia fazer o contrário. Eu acho que a gente tem que estender a mão. Cara, você está com um problema? Como é que eu te ajudo? Sem ganhar nada, só para te ajudar mesmo, porque você está ferrado, né? Como é que você, que se tornou uma Facili, por exemplo, né? Se tornou um unicórnio, recebeu um aporte gigantesco, como é que você não está conseguindo dar tração, você demitiu 20% do seu efetivo, está gastando todo o seu dinheiro, seus clientes estão reclamando, o que não está acontecendo? Né? E dentro desse problema, exatamente com a Facili, tinha um cara que fez um post e, cara, falou exatamente isso. Olha, executivos de mercado estão entrando em startups e está dando errado. Eu falei, porra, beleza, vamos ajudar o cara? Né? E já é um fato, vamos ajudar? Né? Então, eu acho que para você trabalhar numa startup, você tem um processo de mental diferente de um executivo, completamente diferente. Tem um trabalho de doação aqui que é muito grande. Não só doação pessoal, de você fazer as coisas, mas de você repetidamente ensinar. Entendeu? Então, as pessoas não sabem os processos. Você tem o seu distintivo, você chegou na posição executiva, você conhece o processo, você vai ter que pegar na mão do analista, porque você não vai ter uma série de executivos. Então, quando eu vejo essas coisas acontecendo, e vejo muito acontecendo, né, dá erro. Por quê? Porque falta esse processo, falta também saber que existem dificuldades financeiras, não existem. Em startup é um crescimento de uma coisa nova. Então, os processos não estão estabelecidos. Se o processo está bem estabelecido, ele queimou dinheiro antes, entendeu? Então, ele queimou, e muitas vezes acontece de o cara não ter nem ideia, né, das coisas que vão fazendo, simplesmente vai, acelera. Startup, cara, acelera, vai, né? E muitas vezes tem que fazer as coisas acontecer, construir o avião, né, montar o avião com ele saindo para o voo, né? E muitas vezes os executivos não sabem fazer isso. Como outra característica muito forte, eu vejo que o mindset, né? E eu passei por isso, eu tive que reaprender, né? E o mundo de startups serviu para fazer isso. Nós, e eu me coloco também nesse patamar, que é nós da velha economia, nós pensamos em comando e controle em muito, né? A gente tem um mindset de outra época, então a gente tem que reaprender, a gente tem que saber trabalhar o indivíduo, a cultura. Se você não entende isso, não adianta tu ser um baita de um chefão, porque você depende daquelas pessoas e você precisa mostrar para ela qual é o propósito dela estar realizando aquilo. E muitas vezes não chega esse propósito. Ela não sabe por que ela está fazendo aquilo e todo mundo acha que está passando, só que não chegou, entendeu? E aí ele perde profissionais, tem turnover e as coisas não acontecem. São os ônus e bônus da gente viver uma mudança de era, né? Muita gente está no mercado hoje, foi formado na escola clássica, com esse linguajar, né? Militar, comando e controle, companhia, 6, 7 níveis hierárquicos. Aí tem que chegar ali no território, está todo mundo sentado junto, 1 ou 2 níveis hierárquicos, e para muitos é difícil, né? Essa virada de chave. Agora, o Tex, já que a chapa esquentou um pouquinho, vamos falar de conselho, né? O tema governança, ele também é um tema na gestão que ganhou tração não muito tempo atrás, né? A figura de um conselheiro, de uma conselheira numa empresa como um instrumento de longevidade, para trabalhar a longevidade, né? Se formou todo esse aparato de conselho, isso se criou e se formou em empresas estabelecidas, né? Nós somos alunos do mesmo curso, você é conselheiro há mais de 10 anos, então qual foi o peixe que nos venderam, né? Conselho é um elo de ligação entre propriedade e gestão.
o tema principal é longevidade, a linguagem principal é financeira, e nós estamos ali numa empresa para dar direcionamento estratégico, né? Então, isso é o que está na cartilha do que é ser conselheiro ou conselheira. Só que, pô, você pega aqui no Brasil, né? A gente tem mais de 20 mil empresas familiares. As empresas listadas, obviamente, todas elas, por lei, têm que ter conselho, mas a gente tem um monte de empresa que não é listada, muitas, milhares e milhares, que ainda não tem um conselho. Só que quando a gente olha essas pessoas com mais experiência, porque normalmente quem está em conselho carrega ali, aporta ali uma experiência grande já em gestão, estão sendo demandados por startups. Então, como é que você vê essa transição de alguém que foi formado para ser conselheiro de empresa estabelecida e de vez em quando é chamado para sentar numa mesa de conselho de uma startup? Como é que você... Vamos começar aqui a nossa discussão sobre papéis de conselho em empresas estabelecidas versus startup. Marcelo, o gancho é muito bom, e eu geralmente eu sou um cara polêmico nisso, né? Mesmo em casos, a não ser em casos, né, onde a empresa é uma empresa listada, bem estabelecida, uma empresa decana, né? Então, uma empresa de 30, 40 anos, uma estatal, uma empresa muito grande, né? E eu acredito que o papel do conselheiro lá, né, eu acredito que esse seja o primeiro papel que você falou, que está orientado a muito mais ver números, entender e pensar na longevidade, tá? Então, neste caso, né, que são casos que eu acho que são específicos, eu acredito nisso, né, que é aquela relação de nose in, fingers out, né? Então, assim, você vai lá, cheira, mas você não pode pôr a mão, você não pode ter contato com o CEO, você não pode falar com os diretores, né? Então, eu sou averso a isso, tá? Então, e eu vou te explicar por quê. Aliás, você já me deu essa resposta, né? A gente, quando fala de conselho, a gente não fala só de empresa listada, a gente fala desse milhão de empresas que a gente tem aqui, né? Que não é empresa listada, que é empresa familiar, né? E que não precisa nem ter um conselho formal, não, nem um conselho de administração. Pode começar com um conselho consultivo, com uma mentoria, com alguém que o oriente, né? Mas quando a gente olha isso, né? Eu acredito que hoje em dia o valor, né, de um conselheiro ele está muito mais em olhar um ambiente como um todo e entender certas nuances do novo, né, dentro do que a gente tem. Ou seja, aquele papo da gente gastar numa reunião de conselho 70% do tempo vendo números que já passaram, porque Inés é morta, chega para o conselho, o resultado, e aí ele vai discutir 30% da estratégia do futuro ou para que caminhos podem ser seguidos, recebendo um documento que ele vai acreditar piamente que está completamente correto, né? Eu acho que esse papel hoje ele não faz tanto sentido. Eu acho que a gente tem que estar próximo. Se você está numa empresa que está vivendo agora a nova economia, que tomou muita porrada por causa do Covid, né? Você tem que saber que existem coisas que você não controla e que a nova economia, para quem estava preparada, decolou, e para quem não estava, ou quebrou, ou está quase quebrando, ou está endividada, né? Então está difícil de pagar as contas, né? Então, quem não tem esse preparo e não tem essa visão, fica muito difícil só pensar no momento atual numa coisa simples, né? Por isso, eu vejo, né, uma visão de conselheiro que ele olhe muito do que é tendência, inovação, futuro, e que ele entenda de mercado, né? E que com isso ele traga valores para a empresa que são valores além de você saber a parte de compliance, a parte financeira. Isso também tem que acontecer, mas para mim isso é baseline. Não é o que faz diferença. O que faz diferença é você olhar a estratégia e entender o que está mudando e você poder entender todo esse cenário e conseguir orientar de uma forma mais estratégica, né? Olhar e mostrar outras possibilidades, outros caminhos. Quando a gente fala de indústria de manufatura, indústria pesada,
Tem muita gente que não sabe, fala, pô, eu tenho uma rede de supermercados pequena, pô, como é que eu automatizo? Né? Acho que eu vou abrir um comércio digital e aí eu estou com presença na internet e vou fazer a mesma coisa. Aconteceu muito e deu muito errado para muitos casos. Por quê? Porque ele não fez uma transformação digital completa. Né? Ele colocou mais um ambiente para ele tomar conta. Então, por exemplo, eu tenho todo o meu back-end, né? Toda a minha parte de trás da minha startup analógica, ou trabalhando com pessoas executando atividades, eu fui para um outro canal, que é um canal digital, e trouxe para essa mesma experiência. Né? E hoje em dia, o que ele está acostumado? O que o usuário quer? O usuário ele quer uma omnicanalidade. Né? Vou dar um exemplo bem prático. Poxa, por que uma omnicanalidade? Porque se eu compro no e-commerce, eu quero trocar o produto na loja física. E se isso não está integrado, eu não consigo fazer a troca. Né? Eu nem tenho essa informação. Né? Então, esse é só um exemplo. Abri um chamado num lugar, eu quero ser atendido, eu quero que ele saiba quem eu sou. Né? Então, essas experiências muitas vezes não deram certo por falta de visão, por não entender o que era o processo de transformação digital e o que deve ser mudado. E isso é uma característica já mais que econômica. Né? As pessoas já se acostumaram com essa facilidade. Né? O iFood, né, na pandemia, que trouxe na porta de cada um a comida, né, a partir de um aplicativo e que todo mundo podia usar, abriu um novo modelo de negócio para o mercado tão forte que hoje o cara te compara da mesma maneira. Ele fala assim, peraí, eu tenho que ligar para você para cancelar ou fazer alguma outra coisa? Peraí, mas você não tem um aplicativo, você não tem um canal digital? Cara, é ruim essa experiência, né? Então, quando eu vejo um conselheiro que ele olha a parte, como eu disse, né, para mim é o baseline, né, toda essa parte financeira e compliance, e não está acostumado com tendências, com transformação digital, e está preparado para a nova economia, né, eu acho que tem uma falha. E eu não acho que é só nas startups, eu acho que é no geral, tá? Então, essa é a minha provocação. Minha provocação é como é que hoje uma pessoa, né, um executivo, alguém de empresa familiar, sabe que ele precisa de um conselheiro ou de um mentor que vá orientá-lo. Muitas vezes ele não sabe nem como é que ele faz isso. A única coisa que ele percebe é que ele perdeu o share of wallet, ou seja, ele está perdendo venda, né? Ele está perdendo venda e na visão dele estou perdendo venda para produto da China. Entendeu? E aí ele não sabe por quê, porque os caras são mais baratos. E não é nem só por ser mais barato, é pela facilidade que o cara compra com um clique. Entendeu? Pela recorrência, por várias outras coisas que ele não está preparado para olhar. Ou que ninguém está conseguindo mostrar para ele da forma efetiva que precisa ser mudado. Né? Então, essa é uma provocação que não vai só para startups. Né? E aí, agora eu vou responder a sua pergunta sobre um cara estabelecido para uma startup. Da mesma forma que uma startup ela está começando do zero, ela está num momento de escala, um executivo já consolidado naquele mercado, ele conhece muito atalho, ele conhece muita coisa que pode ajudar esse startupeiro. Ele pode dar muitas dicas, ele evita muitos pitfalls, ele evita muito problema, muita falha naquela cadeia que o startupeiro, às vezes, ele teria que experimentar. Como esse cara já é um cara vivido e conhece desse ecossistema, ele contribui muito para essa jornada, porque ele vai orientar como é que as startups elas precisam olhar para aquele nível de necessidade ou para atender alguns pontos específicos. E aí eu vejo também a inclusão, né, de um conselheiro ou de alguém, um mentor, que conheça muito daquele mercado, entrando no mundo das startups e fazendo ele acelerar, eliminando esses gaps que ele pode ter. Né? Então, desacelerar numa startup porque tem que pivotar ou alguma coisa é muito crítico. Por quê? Porque queima um dinheiro que muitas vezes não se tem. Né? Então, se ele eliminar essas chances de problema, ele resolve muito dos problemas. E aí eu acho que esse conselheiro ajuda muito. Mas eu queria te perguntar assim, você acha que está no momento de nós... Porque uma coisa é discussão semântica, né? Eu chamo de A, você chama de B, e quando a gente pega é a mesma coisa. Isso é uma discussão que nem vale a pena começar.
Mas se a gente olhar para o glossário que existe hoje da governança, a minha pergunta para você é, será que não está na hora da gente criar um outro? Porque, olha só, uma empresa estabelecida, a gente tem esses três stakeholders, né? Entre vários, mas nós temos o conselho, nós temos a propriedade, nós temos a gestão. Né? Uhum. O conselho, na cartilha, no glossário atual, ele é o elo de ligação entre a propriedade e a gestão. Ele não é propriedade, ele não é gestão, daí você usou lá nose in, finger out. Né? E essa é uma dificuldade muito grande com alguém que teve uma carreira executiva por décadas, sentar numa mesa de conselho, a gente sempre falava lá, né, no curso que a gente fez, cara, tem que virar essa chave. Se quiser meter o dedo demais, vai para um comitê. No conselho, nós temos que ser generalista. Conselho não vem de aconselhar, conselho vem de colegiado, tanto é que em inglês é Board of Directors, então não estamos ali para aconselhar, nós estamos ali para dar direcionamento estratégico. A gente encontra, sim, techs em algumas empresas, papéis, pessoas com dois chapéus. Então, um membro da propriedade que está na gestão, um executivo que está no conselho, mas assim, são chapéus muito claros: conselho, propriedade e gestão. Cara, quando a gente vai para startup, aquilo é uma maçaroca, né? Quer dizer, é o founder que está ali, o founder faz de tudo, bate escanteio, bate pênalti, lava o banheiro quando não tem ninguém, está ali sentado do lado do estagiário e tal. Este glossário que a gente aprendeu aqui na escola da governança, será que não está na hora dele ser revisto quando a gente vai para o território das startups? Eu vou te dizer uma forma normal, né? Eu acho que nem é ser revisto, Marcelo, porque eu acho que ele vai precisar daquilo um dia. O que eu acho é que deve ser uma implantação mais suave e adequado ao momento daquela startup. Por quê? Porque existem várias fases dentro de uma startup. Né? Tem startup que está no early stage, que está saindo do desenho, que já captou um pouquinho de dinheiro com Angel, né? Que começou a fazer o produto, que já tem um PMF, que já tem um mercado identificado, que agora está indo para uma captação, para uma escala, para chegar num momento de scale-up. Existem várias etapas aqui. E dentro de cada etapa dessa, existem vários artefatos, documentos, processos que precisam ser seguidos. Então, diferente de uma empresa estabelecida, que ela já deve ter isso escrito e acompanhado, o que eu identifico é que dentro de uma startup existem alguns processos que são necessários para o momento de vida dela. Porém, que ela vai chegar, e aí o final de uma startup, na minha cabeça, é um IPO. Para ela chegar no IPO, numa série A, numa série B, D, até o IPO, ela tem que ter todos esses documentos. Né? O que ela não precisa ter é de largada. Entendeu? Então, existem alguns documentos e alguns controles que são necessários ao longo desse tempo. Então, é um pouquinho diferente a resposta, né? E aí, né, conforme essas coisas vão avançando, né, até no mundo das startups é muito claro isso. Né? Por exemplo, entrou uma série A. Quando entra, por exemplo, uma série A, né, já há uma diluição das cotas, né, significativa dos founders, né? E muitas vezes quem aporta, ele fala o seguinte: cara, eu cheguei até aqui, mas eu não consigo ir para frente, eu preciso de um cara mais especializado. E muitas vezes quem aporta esse dinheiro também ajuda nessa gestão, ou ajudando o founder, ou colocando alguém no lugar dele, colocando um executivo, e aí entrando um C-level de mercado, por exemplo. Entendeu? Para quê? Para que essa atração ela consiga acelerar. Entendeu? Então, eu acho que tudo ao seu tempo, não precisa ser tudo ao mesmo tempo agora, porque startup não tem... Se a gente falar numa startup no seu primeiro ano de vida, no seu segundo ano de vida, que ele precisa ter todos os instrumentos de compliance, cara, ele não vai parar para fazer isso. Por quê? Porque o startupeiro, né, primeiro, ele não tem dinheiro. Né? Ele não tem dinheiro, por quê? Porque se sobrou dinheiro no caixa, ele está fazendo alguma coisa errada, porque ele não está acelerando, ele não deveria ter dinheiro no caixa, né? E ele não tem tempo, porque ele das 8 da manhã às 2 da manhã,
Ele tem vários papéis que ele mesmo executa dentro da startup, entendeu? Ele tem que ir pensando nisso. Ele não tem esse tempo de parar, sentar, vamos fazer um documento. As coisas vão acontecendo sobre a necessidade e sobre o nível de controle para aquele momento. Eu vou seguir na provocação aqui, né? E Óbvio. vou aproveitar o Marcos Brafman, que mandou aqui um comentário. E aí, o Tex, de novo, né? Sem discussão semântica, mas a escola da gestão, ela precisa de um glossário, as pessoas precisam entender os papéis e tal. Olha o que o Marcos Brafman colocou para a gente aqui. Será que o termo conselheiro não cabe mais? Ele fala em médias e grandes empresas, mas acho que no fundo ele está dizendo empresas estabelecidas. Quando você vai para uma startup, não cabe o nome conselho, caberia muito mais o termo mentor? Eu acho que são papéis diferentes, tá? Então, assim, eu vou te falar um papel que eu faço como mentor e um papel que eu faço como conselheiro, tá? Como mentor, né, eu entrando numa startup, eu não mudo a ideia original. Por quê? Porque eu trago maior nível de clareza para aquele profissional que me contratou. Então, eu ajudo ele a entregar maior valor nas entregas dele. E aí eu sou Como um mentor. mentor. Como Eu sou um mentor. mentor. Tá? Então, assim, por quê? Porque é muito fácil você gostar do projeto e você, com a sua força de conhecimento, ajudar o cara a pivotar. Só que não é a ideia original dele, é uma ideia sua, e aí você está interferindo na startup de um modo que não é um modo bom. Então, é melhor você trazer um nível de consciência, né, para ele do que você sugerir que ele deveria fazer. Então, assim, eu não vou sugerir que ele tem que fazer, eu vou fazer perguntas importantes para gerar um nível de consciência para saber se ele está no caminho certo. Você já olhou tal coisa? Entendeu? Você você tem certeza disso aqui, você já olhou o caminho? E se isso der errado, como é que você vai fazer? Então, você, como mentor, você orienta, né? Mas você tenta não mexer na ideia original. Por quê? Porque senão você muda o plano do cara pelo seu plano. Isso acontece e é muito fácil uma pessoa que não tem um conhecimento de mentoria errar, porque ela vai errar na mão. Como conselheiro, aí você entra num modelo onde você também precisa da perenidade, né? Mas aí ele está te chamando exatamente para um processo onde ele quer que você o ajude a chegar, né? Então, como conselheiro, aí sim existem outros tipos de provocação, não só essa de trazer o nível de consciência, mas de você ajudar no caminho a ser escolhido, né? Então, os conselheiros de uma startup, eles também sugerem caminhos e eles dão portas. Um conselheiro de startup não é um cara só, não é uma posição bonitinha de um cara que vai lá numa reunião uma vez por mês. Cara, esse cara vive o negócio, ele entende do negócio, ele respira, ele sabe das dores e muito mais. Ele vai acessar o mercado para ajudar essa startup. Né? Então, ele tem que ele tem que meter a mão em algumas coisas para trazer coisas aqui para dentro, para trazer valor, né? Seja indicando contratos, porque o que uma startup precisa, se ela já está com um produto bem estabelecido, ela precisa de contrato. E esse cara vai entrar com relações. Por quê? Porque um conselheiro, geralmente, se ele é um conhecido naquele mercado, ele tem um certo respeito. Né? E é igual empresa nova. Empresa nova, ela não tem sobrenome. O sobrenome é o dono. Então, é o respeito do dono, do que o cara está fazendo, que abre a porta para a startup. Vamos ali, a empresa do Marcelo Veras. Marcelo Veras nunca vai deixar a gente na mão. Vamos lá ver o que ele está fazendo. Entendeu? Então, é assim que funciona. Então, o conselheiro de uma startup, ele trabalha de uma outra maneira. Tá, deixa eu ver se eu entendi aqui para ficar bem claro. Se eu estou numa startup, eu faço todas as provocações, tento melhorar o nível de consciência, mas eu não mexo na ideia original, eu não toco o dedo ali, tento preservar a ideia original e tento apenas ajudar a lapidar, eu estou sendo um mentor.
se eu posso ir mais fundo, vou entrar ali até para ajudar a fazer contrato, a dar um novo direcionamento, a questionar, eventualmente, no limite, a ideia original, na sua visão, aí eu estou sendo um conselheiro. Poderíamos dizer que essa é uma linha divisória ou entendi errado? É parecido, é Mais ou mais ou menos. menos isso, né? No grosso é isso, né? Existe também a forma de contratação, porque um conselheiro também, ele não é um cara sozinho, então é um conselho, né? Então a gente vai ter mais pessoas para discutir, Colegiado. né? Uhum. Então tem um colegiado, mesmo sendo numa startup. Eu posso até trazer aqui, né? Tem o nosso amigo Rodrigo Miranda, que faz parte da Associação dos Conselheiros, né? O Rodrigo Miranda é o dono é o cara que fundou a Zait, a primeira loja autônoma no país. O Rodrigo Miranda, ele montou um conselho na startup dele, que hoje está voando, né? Ele montou um conselho na startup dele quando ele faturava R$ 5.000. Falei, pô, mas que loucura é essa? Fala, não, cara, é porque ele precisava de direcionamento, entendeu? Ele trouxe pessoas que acreditaram nele, né? Muitas vezes numa startup você nem entra pelo dinheiro, você entra pela realização, né? Vira dinheiro, vira equity, mas vai pela realização, pela proximidade, pelo conhecimento do negócio, né? Traz um significado muito importante para a carreira de alguém, falar, eu fui conselheiro nesse cara, esse cara chegou na série D, entendeu? Então, isso traz notoriedade, né? Então, o Miranda, né, ele montou um conselho com uma empresinha desse tamanho, né? Então, o negócio exponenciou, ele dividiu a empresa foi comprado pela Americanas, um pedaço da empresa dele, então você vê o tamanho do negócio. E tem outra variável que você citou aí que muda o jogo, né? Estou falando sempre em empresas estabelecidas e startups. Normalmente, nas empresas estabelecidas, que já estão ali em voo de cruzeiro, as reuniões são trimestrais, às vezes até a cada 4 meses, enfim. Você citou aí agora há pouco, escapou da sua boca, que na startup você tem que estar lá quase que todo mês. Isso também é uma nuance do trabalho de um conselheiro na startup, o nível de proximidade tem que ser exponencialmente maior ou não? Eu vou te falar de novo da minha experiência, né? Mesmo nas reuniões de conselho de empresas estabelecidas, as reuniões sempre trabalhei com reuniões mensais, né? Então, assim, não tinha muito espaço, 3 meses, não, era sempre reunião mensal. Mesmo que fosse mais curta, mas era mensal. Na startup, ela costuma também ser mensal para que o cara tenha tempo de desenvolver, né? Mas existe uma proximidade maior. Então, não é só nas reuniões de conselho que você geralmente tem acesso ao cara. Então, o cara te liga para tirar dúvidas. Pô, como é que eu faço? Pô, tô com tal coisa, você consegue me ajudar? WhatsApp. Então, é muito mais próximo, né, do que você sendo um conselheiro de uma empresa grande, né? Então, é difícil. Quando você está numa empresa, não nem falar numa empresa grande, vou falar que você está num conselho, são 3 pessoas num conselho de uma empresa que fatura 10 milhões, né? Então, é difícil ligar para um, né, e tirar dúvida, a não ser que seja uma coisa muito específica que esse cara conhece e seja dele. Por quê? Porque ficaria dispar esse posicionamento de não ter falado com os 3, entendeu? Na startup, não. Na startup, o contato geralmente é muito mais fluido. Tá, muito legal. Você sabe, você citou aí o Founder, né? Eu tenho um carinho enorme, acho um projeto maravilhoso. Estou muito ligado ao capítulo de Campinas, do Founder Institute, e um pouquinho antes, aliás, essa conversa foi no início da pandemia, Tex, em 2020. Uma das startups que tinha finalizado o programa, já estava ali, enfim, já tinha, em tese, cruzado ali a zona de arrebentação e me solicitou, né? A gente, grupo de mentores lá, escalado e tal. Então, fui escalado, fui bater uma conversa com 2 founders de uma startup que tinha um negócio de plataforma e eu tinha, coincidentemente, acabado de estudar o tema. Assim, eu olhei para o modelo de negócio deles, Tex, você me conhece, eu vou direto ao ponto, sempre com muito respeito, né, mas com um nível de assertividade elevado. E eu olhei para eles e falei, olha, cara, vocês estão cometendo... Eu não vou citar nem os detalhes aqui para não... Claro, claro, claro. Mas eu falei assim, ó, vocês estão cometendo 2 erros básicos em negócio de plataforma.
tinha lá um gatekeeper, que não faz nenhum sentido negócio de plataforma, e tinha um modelo de negócio onde as duas pontas da plataforma, uma delas não estava vendo vantagem. E ali, Tex, eu vi a cara dos dois na telinha do computador. A reunião foi virtual, já tinha começado a pandemia. Eu falei, cara, esse negócio de vocês, eu falei desse jeito. Depois da gente ter um nível de intimidade, conversado um pouquinho, eu falei, cara, eu não sei como chegou até aqui, mas eu não acho que vai muito mais à frente. Com esses dois, os caras ficaram bravíssimos comigo, e bravíssimos no bom sentido, entenderam, assimilaram a crítica, agradeceram e tal, mas eu vi que não teve ali uma boa aceitação. Fecharam menos de um ano e meio depois, eles encerraram a operação. De fato, aqueles dois gargalos ali, aqueles dois erros, não os permitiam crescer. Eles tinham criado um gatekeeper que não fazia com que o negócio escalasse nunca. Minha pergunta para você, ao ter dito isso para eles, obviamente com um certo embasamento, mas era uma opinião, eu podia estar errado, podia morder minha língua e os caras decolarem e eu morder minha língua. Mas naquele momento ali, eu fui mentor ou fui conselheiro? Eu vou te falar. Dentro desse processo que você falou que foi pelo founder, certo? Foi. O founder, ele tem um objetivo, né? Então, você tem uma trilha e o cara tem que... Lá, o cara vai tomar porrada. Por quê? Porque ele não passou por um especialista. Lá, tu tá muito mais como mentor, né? E aí, só que é diferente, porque tu tá lá com um objetivo. Tu tá lá para apontar exatamente erros num modelo de aceleração. Você tá no founder para acelerar essa ideia e fazer com que ele consiga dar tração em algumas coisas que as pessoas não estão vendo. Por isso existe uma metodologia que vocês vão trazendo nível de consciência, né? Só que não é um nível de consciência assim, olha, eu acho que você devia estar olhando. Não, é porrada, porque o cara na semana que vem, ele tem que trazer aquilo lá de forma diferente, porque não passou pela sua análise, né? Então, dentro dessa temperatura e pressão, que é o que passa pelo Founder Institute, você é um mentor, só que você tem um objetivo claro, né? Você é um especialista falando de um negócio lá para ele. Então, você não pode ser fofinho, porque se não passou por você, ele vai para outra etapa do processo, ele pode ter essa falha mesmo aqui, o cara, entendeu? Nossa, cara, tranquilo. Não, passei pelo cara, cara, modelo de negócio aqui é sensacional, o Marcelo não criticou, entendeu? E às vezes é importante dar porrada, o cara pode ficar puto à vontade, se você tiver consciência que você está fazendo o seu papel e você tiver formas de ajudá-lo, não só a ter consciência do problema, mas como é que ele poderia fazer para ter solução, tu ajuda o cara demais. Ele usar o que você está falando ou não, aí já é o empreendedor, né? O empreendedor. O cara pode não gostar. O cara pode falar o seguinte, não tem muito empreendedor de empresa estabelecida que contrata uma consultoria e troca de consultoria. Por quê? Porque a consultoria não deu a resposta que ele queria. É a mesma coisa. Entendeu? Então, só que... o viés da desejabilidade, como cita Adam Grant em Pense de Novo. Você quer ouvir o que você quer ouvir, né? Quem te falar diferente, quem chamar teu filhinho de feio, tá lascado. E no mundo de startup, cara, você tem que perder... E aí eu vou falar de uma outra coisa, né? Você tem que saber ouvir, né? Tem que entender crítica e tem que ser maleável, né? O startupeiro, ele é maleável, ele toma porrada o tempo inteiro, cara. É muita pressão de todos os lados, né? Então ele tem que fazer, ele tem que sorrir, ele tem que contratar, ele tem que trazer pessoas, ele tem que vender o tempo inteiro a ideia dele, tanto para ele, quanto para os sócios, quanto para quem vai entrar naquele barco, né? Então é o tempo inteiro formando. E o que é muito diferente, né, numa startup de uma empresa já estabelecida, como eu sempre digo aqui, uma decana, né? Existe um movimento, né, que é um movimento nosso da sociedade. Nós mudamos, né? E a nossa cultura é diferente, a gente aceita outras coisas, né? Hoje, eu sou um machista em desconstrução, sabe o que é isso? Né? Que no meu tempo, eu falava, eu quero uma bichinha. Eu falo isso pro meu filho e fica, nossa senhora. Fala, pai, mas isso não pode mais falar. Eu sei, mas eu não falei para ofender. Foi, mas ofende, entendeu? Então, esse tipo de coisa são coisas que na minha época era uma coisa muito simples e a gente precisa mudar. E tá certo,
precisa mudar. Por quê? Porque a gente vive uma outra era e a gente tem que entender, né? Entrando nisso, né, existe dentro do modelo de startup, uma startup ela trabalha com agilidade, ela precisa entregar coisas de forma ágil. E existe, dentro do processo ágil, né, do processo de você entregar valor, metodologias. Então, eu vou citar uma aqui, que é o Management 3.0, né, que é a gestão 3.0, que ela faz com que, desde o topo da cadeia até embaixo, você consiga gerar uma forma de você entregar para todo mundo que está trabalhando junto responsabilidade, autonomia, que é difícil você fazer isso nas empresas. Lá não tem autonomia. Tanto que as empresas, as startups, o cara tem que ter autonomia para fazer algumas mudanças que não dá tempo do cara esperar para fazer uma reunião para saber o que ele vai fazer no dia seguinte. Pode não ter nem no dia seguinte. Então, existem processos e metodologias que fazem com que a gente pense diferente para entregar o ágil. Tá? Você sabe que não se fala em outra coisa. Aliás, essa coluna, Tex, foi criada com esse objetivo, né? Pense de novo, e para a gente realmente rever as nossas verdades, construir novas verdades, aprender algumas coisas e aprender novas. Eu também estou na minha jornada aqui. Você citou esse caso aí do seu filho, desse vocabulário que a gente carrega, né, de décadas e décadas, e que a gente esquece que no momento histórico atual e futuro algumas coisas não cabem mais. Eu fiz uma coisa recentemente, eu quero agora a sua crítica a uma postura minha, né? Eu também estou no início da minha jornada como conselheiro e passei a integrar recentemente o conselho de uma startup que tem 3 anos, inclusive com 4 colegas da Associação dos Conselheiros, que a gente participa junto. Fernando José está aqui, daqui a pouco eu vou ler o comentário dele aqui também. E a startup veio cheia enfim, uma primeira reunião, tá todo mundo junto, e eu dei uma paulada no final, Tex, porque eu falei, ó, eu tô aqui para ser conselheiro, eu quero saber de vocês, executivos, qual é o plano, qual é a estratégia, qual é o direcionamento o financeiro, tecnologia, gaps tecnológicos, cultura. Então eu fui para ali, Tex, eu fui com o chapéu de quem estava ali para dar direcionamento estratégico. E quando a reunião começou a descambar para discutir a execução, ferramenta, produto, portfólio, eu dei essa paulada. Eu falei, olha, isso aqui é uma reunião de conselho, nós estamos aqui como conselheiros, nós estamos aqui como mentores. Isso criou um certo desconforto ali, óbvio. Tex, nada não é não querer contribuir com a estratégia, com o portfólio, com a precificação. Tá? Não era ali, não era uma postura de não quero contribuir. Quero contribuir, sou mentor no Founder e vários outros. Mas esse meu posicionamento ali, executivos, cadê o plano para nós aqui colegiados, a gente validar esse plano, dar novos direcionamentos? Esse meu posicionamento ali para você foi errado, então. Marcelo, nada é errado se não é feito de má fé. Eu acho que você não teve má fé. Eu acho que você, conselheiro novo, né, numa empresa que não tinha conselho, vocês têm que estabelecer um processo. Então, assim, acho que sim, né, trazer de forma abrupta um nível de consciência para falar, pô, não é aqui. Peraí, mas se não é aqui, é onde? Porque eu estava esperando outra coisa. Então, vocês têm que ter conversas para saber qual é o fórum adequado e qual é o nível de informação que deve trafegar. E aí, até, por exemplo, poxa, beleza, eu quero, aqui no conselho nós vamos discutir isso, tá? Podemos abrir uma exceção para a gente falar disso aqui ou de outras coisas? Podemos. Não existe uma regra para falar o que deve ou não ser falado. Isso é acordado, né? Lógico que com o nível de maturidade, as pessoas já sabem o posicionamento do conselho, já sabem que nível de informação vocês querem chegar e já existe uma preparação dessa informação para chegar. Como vocês são novos, então pode ter alguns choques e nenhum problema, desde que todo mundo saiba que é boa fé objetivo e foi na bola, né? Foi na bola? Foi. Pô, deu uma canelada? Pô, desculpa, vamos ajeitar aqui. Então, eu não acho errado, Marcelo, até porque eu também sou bem... Quando alguma coisa me incomoda, eu não consigo fazer cara de paisagem, então não preciso nem falar.
Entendeu? O cara olha e fala assim, meu, tá errado, porque a cara do japonês ali, pelo amor de Deus. Né? E aí eu tenho que até respirar para falar, porque senão eu vou para 100 quilômetros por hora. Né? Então, eu acho que não está errado, mas é estabelecer restrições, né? Saber como é que a gente se controla aqui. Olha o comentário do Fernando José aqui, que nosso colega da CT, da Conselheiro Trends Innovation, dizendo assim, é necessário pensar fora da caixa. O conselheiro, numa empresa que começa a entender o papel do conselho, tem que ser mais do que o consultivo, tem que se envolver nas responsabilidades do dia a dia. Esse é o ponto, né? Esse é o trade-off aqui. A escola de governança diz: conselho, nose in, finger out. A gente não executa, a gente não faz planejamento estratégico, a gente dá o direcionamento. Está claro, está ficando claro aqui. Se for para uma startup, esse termo conselho ele ganha ali uma nova roupagem. É isso. É isso. E foi muito boa essa visão do Fernando, né? Porque a gente tem que ensinar eles. É uma startup. Né? Muitas vezes a gente vai chegar num conselho. Vamos montar um conselho? Vamos por 3 conselheiros que não tiveram uma experiência de construir um conselho. Até você chegar num conselho formado e já participar de um rito, não quer dizer que se você for para outro lugar, você consegue levar ou repetir aquele rito, porque o rito é daquela empresa. Né? Lógico que existem alguns protocolos, né? Então, de secretaria, de abertura, do presidente do conselho e tudo mais, mas nem sempre precisa ter tudo isso. Né? O importante é vocês terem uma linha de comunicação que seja eficiente e, a partir do tempo, ir fazendo melhorias contínuas para que chegue num modelo quadradinho de governança corporativa. Você acha que as maiores oportunidades em quantidade, elas vão acontecer de conselhos nas startups ou nessas mais de 20 mil empresas estabelecidas, muitas delas familiares, que ainda não têm governança? Onde é que você está enxergando as maiores oportunidades para conselheiros? As empresas que ainda não têm, né, as empresas familiares, para mim, acho que é o maior segmento. Por quê? Porque eles têm como pagar, né? Então, assim, é importante pagar, né? Porque muitas vezes na startup não tem como pagar. Então, o cara não pode viver só de pro bono, entendeu? Então, tem muito disso também. Então, assim, poxa, às vezes eu nem... Tem gente que fala assim, puta, nem vou pegar porque eu já estou fazendo 3 pro bonos, cara, para 3 startups, né? E, muitas vezes acontece também, né, de solicitação de, cara, você pode fazer ou por troca de equity futuro, que eu já me arrependi em não pegar, e eles receberam um baita de um aporte, né? Então já acontece, né? Mas eu não tinha mais espaço na agenda para atendê-los, e o que eu faço agora é recomendar. Então, assim, eu sei de algumas necessidades que quem está me pedindo para a minha posição que precisa resolver, e eu tenho experiência de pessoas que eu sei que podem resolver aquilo. Então, eu ajudo a fazer esse match. Recentemente, eu fiz 2 matches desse aqui nos últimos 3 meses. Eu fiz 2 matches de indicar pessoas que me procuravam, né? E eu indiquei outras pessoas. Mas vem cá, agora mais uma provocação. Pensando sempre nesses 3 papéis, né? Conselho, propriedade e gestão. Se um conselheiro de uma startup, propriedade sempre está mais preocupada com a rentabilidade sobre o capital investido, né? A gestão preocupada com a lucratividade e o conselho com a longevidade. Se um conselheiro chega numa startup e aceita uma parte do equity, isso não tira aquela chamada independência num órgão colegiado, na sua visão? Ele é muito boa a sua provocação, né? Mas não existe outra forma de pagamento, né? Então ele vai fazer, mas não. O equity, eu posso até estar errado no que eu vou falar, né? Mas é só uma coisa que vai dar certo lá na frente, né? Então, eu não acho que isso desvirtua, é muito mais uma acreditação também de quem está entrando naquele barco, porque não existe uma outra forma, um capital, a não ser que seja uma doação, um pro bono mesmo, né? Existe também, mas um cara que é muito bom, ele não consegue pegar 3, ou já chegou num modelo, ele consegue pegar 3 pro bonos, entendeu?
De repente, sim, pô, eu quero, né? E eu vou gastar meu tempo só retribuindo a sociedade. Eu conheço poucos, tá? Bem poucos que conseguem fazer isso. Olha, tem um comentário aqui do Marco Ferrari, Tex, que ele é ex-executivo e há 5 anos está aí no mundo das startups, fundando, vendendo e tal, e ele gostaria de contribuir com outras, mas não sabe por onde iniciar a busca. Primeiro, né? O Marco, Marco. é Marco, né? Marco. Uma coisa é você sempre estar próximo, né, do seu alvo, porque essas startups, elas, você está procurando, você tem que procurar ativamente. Não é só cair no seu quintal, não estou falando que isso aconteça, mas por você estar próximo ou por você se mostrar, né, perto das startups que você admira ou quer participar, porque você tem valor para entregar, você pode abordá-las de forma proativa também. Só que você tem que buscar isso também, né? É difícil você tá lá com um negócio escrito no LinkedIn e alguém achar por causa daquilo, né? Importante, você tá num ecossistema, é muito importante. Por exemplo, a gente aqui na Conselheiros Trends Innovation, eu posso estar errado, mas nos últimos 6 meses devem ter aparecido umas 12 vagas, né? Assim, de conselho de administração, conselho consultivo e conselho de startups, né? Então, é importante estar perto de um ecossistema, é importante estar perto de pessoas que também fazem aquilo e se aproximar, né? Me conecta no LinkedIn aí, procura o Teshima, T-E-S-C-H-I-M-A, no LinkedIn e a gente entendo sua especialidade e te ajudo também, né? É assim que a gente vive, a gente fazer do nosso conhecimento pessoal um ecossistema e a gente poder indicar amigos também. E acontece muito. A gente não sabe em que cidade ele está, né? Mas provavelmente, hoje nem precisa ser na mesma cidade, né? Digital você consegue se conectar com alguns dos hubs aí. E, pô, eu hoje também, você deve ser 10 vezes mais, Tex. A gente é super demandado, né? Você vai para esses hubs, a turma te descobre, aí daqui a pouco você vai ter um problema, Marco, que é não ter mais agenda, já está com 2, 3 pro bônus aí, e não ter mais tempo para ajudar mais nenhuma startup, né? Tex, complexo esse tema, né? Porque nós estamos falando aqui de um conceito novo, de um papel novo do conselheiro, e eu fico sempre aqui até como educador, né? Me perguntando, será que precisa de um... O sufixo já tem, né? Eu sou um conselheiro de uma empresa estabelecida, eu sou um conselheiro de startup. Mas eu acho que a cartilha, o glossário, não por questões semânticas, mas assim, para as pessoas entenderem, né? Porque você vai lá, faz um curso de conselheiro, e depois cai em startup e fala, cara, o que não me contaram lá, né? Porque aqui estão me demandando para outras coisas. Então, na sua visão, realmente a gente precisa reformular a formação de conselheiros para colocar esse capítulo startups ou uma pequena mudança de vocabulário para as pessoas não serem surpreendidas e não fazerem até o que eu acabei de confessar aqui que eu fiz uma startup? Eu vou te dar uma resposta lisa de novo, Marcelo. Eu acho que bom senso e experimentação. Eu acho que não tem que mudar, né? Um conselheiro de startup, ele tem que ter jeito, né? Ele tem que saber que quando a gente chega num certo nível e a gente quer ser, por exemplo, por que eu me tornei mentor? Primeiro, para você entender. Era executivo, vice-presidente, uma hora mudou toda a gestão e falaram assim, Tex, não tem mais a sua vaga aqui. Tá bom, né? Vou para o mercado, só vendi minha parte da empresa e fui para o mercado, né? Então, deixei de ser executivo, vendi minha parte da empresa, né? E fui para o mercado. E aí eu fui achando que eu tinha um distintivo deste tamanho de executivo, com toda a pompa, e comecei a falar, sou um consultor fodástico, né? Sei pra caramba do meu negócio. Aí vou achar empresas para fazer consultoria, não quero arrumar mais emprego, porque, não quero isso, né? E aí eu descobri 2 coisas, né? 3 coisas. A primeira, que depois que eu deixei de ser executivo, todo mundo queria saber o que eu tinha feito,
de bom, mas não queria pagar por aquilo, né? A segunda, que começou a pegar depois, ao longo do tempo, é que depois que eu perdi aquele distintivo de vice-presidente, as agendas com as pessoas começaram a ficar mais difíceis. Por quê? Porque eu não estava mais na agenda delas, né? Eu não fazia mais parte do dia a dia delas, né? Então, começou poxa, para fechar um projeto 6 meses. Caraca, velho. Né? E a terceira, eu descobri que, depois de uns 6, 8 meses, eu descobri que o que eu vendi a vida inteira, mentira, a vida inteira, mas nos últimos 12 anos, coisas que eu criei, que eu vendi, não era o que o mercado precisava. Entendeu? Numa empresa sólida, eu fazia produto, e quando eu fui ver o que o mercado precisava, era outra coisa. Né? E a empresa continuou lá e tal, e aí eu fui virar um startupeiro. Né? Eu falei, puxa, eu vou entender o que é customer centric, o que é necessidade, blá, blá, blá. Né? E aí eu fui entrar para esse processo de entendimento e saber cada vez um pouco mais, né? Entrando nesse modelo. Então, foi uma coisa muito nova para mim também, né, Marcelo? Então, não é uma coisa assim que eu tive que já sabia a cartilha e sabia como fazer. A única coisa que a gente tem que fazer é ter humildade, estudar, perguntar, fazer sombra em pessoas que já sabem, né? Vou falar de um cara aqui que eu tenho orgulho dele aí, as conversas dele, fala até com um pouquinho com o sotaque dele aqui, né? Que é o Zé Azarite. O Azarite é o trabalho que o Azarite faz, cara. Olha a fluidez, a facilidade que o Azarite fala das coisas. Meu, cola do lado do Azarite, entendeu? Entende um pouco mais. Existem quantos Azarites por aí? Quantas pessoas que têm esse processo de doação, de ensinar, de participar, né? Então, eu acho que não tem uma regra, né? Eu acho que a gente tem que começar, tem que entender, ser humilde, muita humildade, né? E se educar. Eu acho que tem que estudar bastante aquele tema, né, para a gente não errar. E outra, né, não é porque a gente sabe pra caramba daquele tema que cabe exatamente naquele momento, porque cada negócio, cada startup está no seu momento. Para quem não conhece, o Azarite é o Zé Eduardo Azarite, foi executivo, vice-presidente CPQD, e depois já cinquentão, talvez um pouco mais, um pouco menos, virou aí a chave, entrou no mundo das startups, está lá com o time da Venture Hub, toca também o Founder Institute em Campinas, e trabalha muito com inovação aberta, ecossistema de startup, enfim, professor da Inova, cara sensacional, muito bem lembrado, Tex. Ô, Tex, que papo legal, bicho. Eu estou saindo aqui, você sabe que você falou em humildade, né? Eu descobri recentemente, eu sempre fui fã de etimologia, mas só recentemente eu descobri que na raiz latina da palavra humildade tem lá pés no chão, ter os pés no chão. E a gente costuma sempre associar humildade a baixa autoestima, aquela síndrome de eu não acreditar em mim. É muito pelo contrário, é ter os pés no chão. Então, muito bacana você ter falado isso. Eu falo sempre que educação é um duto, né, onde a gente entra de um lado e tenta sair do outro melhor do que entrou. Eu, particularmente, eu acho que todos que estão nos assistindo ao vivo e os que vão assistir a nossa gravação depois, acho que saem desse papo melhores do que entraram. Mas você sabe que a coluna aqui chama-se Pense de Novo, né? Então, todos os meus convidados aqui, e contigo não vai ser diferente, eu tenho, antes da sua mensagem final para todo mundo aqui, eu tenho talvez a pergunta a mais importante para cumprir o DNA da coluna Pense de Novo, do nosso podcast Pense de Novo. Vou te fazê-la de duas formas, aí você escolhe qual que você pega. A pergunta é a mesma, tá? Mas tem dois jeitos de fazer. A primeira, lisa, como você citou aqui, direta e reta, é a seguinte: em que você pode estar errado? Em tudo que você defendeu aqui, em que você pode estar errado? Segunda forma de perguntar isso é o que no contexto pode mudar para daqui a 5 anos você não defender mais o que você defendeu aqui? Cara, eu vou no liso, vou direto no o que eu posso estar errado, né? Primeiro que eu não sou o dono da verdade, né, Marcelo? Eu trabalho muito com o que eu tenho de experiência. Eu sou um lifelong learner, então eu vou aprendendo e vou aplicando, né? E não tenho
problema nenhum de mudar a rota, como eu já fiz várias vezes na minha vida e descobri que precisa fazer. Por quê? De novo, né? Eu fui um vice-presidente, tive 4.500 funcionários embaixo, era um trator, e tem pessoas que não gostam de mim daquela época e eu não gosto de mim naquela época. Eu não gosto. Minha mulher sabe, ela vê e ela fala, meu, como que você mudou, né? E eu tive que mudar porque com aprendizado, porque eu tive que me conectar com crianças carentes num projeto Reciclar, né? Então, foi uma época muito importante na minha vida que eu tive que fazer conexões com crianças que estão em situação difícil de 14 a 17 anos, que é o que a gente faz lá no Instituto Reciclar, e eu tive que criar conexão. E eu vi que o que eu tinha de bagagem corporativa não servia de nada. Então, eu tive que fazer diferente, tive que voltar às minhas raízes para fazer de uma forma mais simples, mais agradável, né? Sem me achar. Então, assim, eu tento fazer hoje em dia, eu tento não me achar, ver que eu sou dono da verdade, tento não impor, né? Tento, lógico, faço pressão para que até de forma provocativa, porque as pessoas quebrem meu argumento, né? Mas tudo que eu falei para você aqui é a minha experiência, né? Ela não vem de uma forma taxativa que é ou não é, né? Tanto que eu tenho tranquilidade de falar para você que daqui 5 anos eu posso mudar tudo que eu falei, né? Por quê? Porque as coisas vão evoluindo, a gente vai aprendendo e as coisas vão tomando outro rumo. E se a gente não se adaptar, a gente se lasca, né? A gente não serve mais para nada. E o mundo hoje, ele é feito dessa adaptação, né? Coisas que não vou falar nem 10 anos, 3, 4 anos atrás, que eram viáveis, hoje não tem mais nem viabilidade nenhuma. Mudou tudo, né? Então, de forma muito transparente, eu posso mudar tudo do que eu falei nos próximos anos. É isso aí. Em mudanças de era, como essa que nós estamos vivendo, o que nos trouxe até aqui definitivamente não nos leva ao futuro, né? Então, acho que é momento realmente da gente desaprender, reaprender, aprender coisas novas. Por sinal, essa coluna foi inspirada, né, no Pense de Novo, do Adam Grant. Isso aqui, o Tex, e eu brinco, né? Eu tenho usado a metáfora de que o cara pintou a Mona Lisa com esse livro, porque é a primeira vez que eu vejo um escritor e um cara bem renomado, da Ivy League americana, num livro, dizer que um posicionamento que ele defendeu num livro 3 anos antes, ele estava errado. Ele afirma aqui uma tese, e eu achei sensacional. Olha, eu defendi uma coisa no meu livro chamado Originais, que é outra obra-prima dele, e aquele capítulo, se eu pudesse hoje, eu reescreveria todo, porque eu achei disso de uma humildade, ao mesmo tempo de uma inteligência, ao mesmo tempo de uma beleza sem precedentes. É bom saber, quem sabe daqui a 5 anos a gente volta aqui, esse episódio vai ficar gravado, né? E quem sabe você ratificar alguns pontos aqui ou mudar de posição, porque esse é o jogo, né? Essa é a década 2030. Tá, beleza. E essa é a beleza. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Me diga aí, para a gente encerrar, que fala final, que conselho, que dica você dá para quem já é conselheiro ou conselheira, para quem ainda não é ou pretende ser, e quem for parar ali nesse mundo das startups, o que você recomenda hoje, que amanhã você pode mudar de ideia, né, como a gente já falou, o que você recomenda hoje fazer, não fazer, cuidados, jornada, qual é a sua mensagem final? Legal. Eu comecei a ser conselheiro por fusão e aquisição, né? Então, compraram empresas minhas e eu entrei no conselho, né, por causa disso. Tinha experiência nenhuma, né? Sabia como gerir minha empresa, mas não tinha ideia do rito, não tinha ideia de como funcionavam as coisas. E aí eu passei por 8 anos fazendo isso, e aí, lógico, a gente vai pegando um traquejo, errei muito a mão também, dei muita porrada em conselho que não precisava. Conselho, né? A gente tem que congregar, né? E se a gente tiver alguma coisa para falar, puxa de ladinho, conversa, faz um petit comitê, você alinha, você não precisa dar essa porrada, né? E eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, né? Agora, né, no modo que a gente está,
né? Eu acho que ter conhecimento e estar ativamente procurando contato e conhecimento é muito importante, né? Para isso, né, eu até fui fazer o mesmo curso que você, Marcelo. Eu fui indicado pelo Luiz Marra, que era meu amigo. A gente estava discutindo no trabalho, falando disso, e ele falou, meu, o Baza me falou aqui, que é o Ricardo Basaglia, né, que é nosso amigo. Ele falou, meu, vamos fazer um curso lá de conselheiro, que era uma coisa que a gente queria profissionalizar, né? E hoje, de tudo aquilo que a gente fez, que eu participei da Associação dos Conselheiros, não, do curso de Conselheiros Trends Innovation na turma 1, né? A gente está na turma 7, e a partir disso a gente criou uma coisa que a gente acredita muito, que é a Associação dos Conselheiros, né? Por quê? Para tentar fazer diferente o que a gente está vendo no mercado. Então, a gente foi não só estudar, não só procurar conhecimento, como a gente criou um ecossistema e faz parte de um ecossistema hoje, que é o ecossistema da Inova, e eu acho que é isso que tem que acontecer. A gente tem que estar perto de pessoas, a gente tem que provocar ativamente, né? Eu acho que a gente não pode deixar ao Deus dará. E é muito interessante que pessoas que foram muito referência na minha vida, tipo Armando Butina, que foi CFO da Parmalat, foi um diretor de expansão da TOTS. O cara me viu e falou, caraca, até que você tá voando em conselho. Cara, como é que eu faço para virar um conselheiro? Eu falei, caramba, meu, olha a minha responsabilidade, cara. Você sempre foi minha inspiração, agora eu vou te falar como é que a gente segue um caminho de conselho. Então, este preparo, estar perto das pessoas, trabalhar junto de um ecossistema e fazer este ciclo virtuoso, acho que ele é muito importante. Legal, bacana. Ó, o Tex citou aqui uma fonte para quem está nos assistindo. A associação chama Conselheiro Trends Innovation, digita lá no LinkedIn, Conselheiro Trends Innovation, muito conteúdo legal, muita gente bacana também. Depois se conecta e se conecte ao Tex, né? Márcio Teshima, Teschima, Márcio Teshima. Ninguém chama de Teshima, chama de Tex, mas lá no LinkedIn também uma pessoa que vale muito a pena ser seguida. Cara, papo quando é bom, olha só, já estouramos nosso tempo, já estouramos e muito aqui, mas foi muito bacana. Ô, Tex, o bom é que isso aqui está gravado, então muita gente vai poder se deliciar aí dessa nossa conversa. Te agradeço de coração pelo seu tempo, principalmente, que eu sei que você está abrindo mão de um tempo precioso aí, tá com a sua família, com seus filhos, para estar aqui comigo, mas deixando aqui um pequeno legado, né, que a gente sempre gosta de deixar. Acho que essa coluna tem um propósito bacana, espero que quem nos assista aqui dê mais um passinho, né, no desenvolvimento desse pensamento crítico, que é uma coisa que a gente precisa tanto hoje, né? Nosso querido Brasil, não sei se você viu essa semana um número que eu quase comprei uma caixa de lenço, porque 57% dos jovens brasileiros adolescentes não sabe a diferença entre fato e opinião. Isso é muito triste, é um parque de diversões para fake news, para manipulação, para tudo, né? Então, a gente está aqui com o propósito de fazer quem assiste a coluna Pense de Novo pensar de novo, né? Enxergar outros pontos de vista, discordar, ter conflitos funcionais, né? A gente debateu, aliás, esse meu convite para ter você aqui foi de um conflito funcional. Eu falei uma coisa, você falou, eu discordo. Eu falei, então beleza, então você vai lá no Pense de Novo agora para a gente dar luz a esse nosso conflito funcional, né? Depois do conflito funcional, onde todo mundo cresce, depois a gente senta ali, toma uma cerveja, está tudo certo. Muito bom, cara, muito obrigado, foi muito legal. Eu vou assistir de novo, porque eu acho que esses insights aqui deixam muita dica bacana para todos nós. Muito obrigado, Tex, por essa. Espero te encontrar em outros fóruns aí. Estamos juntos lá na CT. E obrigado mais uma vez. Marcelo, obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz de participar desse ecossistema, de contribuir, né? Não só de aprender, e eu descobri através muito de provocação sua, né? Tu me inspira nisso, né? Me provocou a dar aula, cara. Jamais eu pensava em... Eu tenho TDAH, e não é de mentira, eu tenho TDAH. E aí voltar a dar aula, cara, coisas que são complicadas para mim. E esse pessoal que está com a gente, né, cara, que faz parte desse ecossistema e da Conselheiros Trends Innovation, que está querendo transformar o Brasil de uma forma objetiva, clara, produtiva.
Então, fico muito feliz de participar disso e de ter esse pessoal por perto. Obrigado pelo convite. Legal. Muito obrigado a todos. Ficamos por aqui no episódio 3 do Pense